Palestra 2. Efeitos do passe espírita em pacientes internados em hospitais. Convidamos Hélida Mara Carneiro para fazer a exposição. Então, enquanto eu preparo aqui o PowerPoint, a Hélida vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente, né, a oportunidade, agradecer ao amigo Jader, que nos concedeu essa oportunidade. Primeiro, por estar aprendendo aqui, né, e por conhecer diversas pessoas. Hoje foi um dia especial que eu fiz grandes amigos. Quero parabenizar cada um envolvido também, né, na ELIP, as companheiras que nos acolheram, né, na hora que nós chegamos, as amigas que fizeram um café, a cada um envolvido quietinho no seu cantinho, que não precisou colocar o nome. Então, sinceros agradecimentos a cada um. Não aconteceria nenhum evento se a gente não tivesse a participação dos anônimos que ficam ali atrás. Mas muito obrigada. Realmente estava delicioso o café, né? Com relação aos trabalhos, foi muito importante o Rafael ter apresentado, né, o trabalho dele, porque eu acho que a gente vai conseguir esclarecer um pouquinho também algumas dúvidas quanto ao placebo diante dos trabalhos que executamos. E eu acredito também que a gente vai clarear um pouquinho o que o Jader falou em relação aos tipos de trabalho científico, o que seria ideal para a gente estar demonstrando, né, esses efeitos do passe espírita na saúde, ou passe magnético, como a gente chama também, né? Me apresentar brevemente. Eu sou fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Estou como professora colaboradora da disciplina de saúde e espiritualidade, do mestrado, doutorado lá da pós-graduação. Sou assessora de pesquisa da AME de Uberaba, que é a Associação dos Médicos Espíritas de Uberaba, e coordeno a Liga de Saúde e Espiritualidade da outra universidade, que é a Universidade de Uberaba, Uniub, que é os meninos do grupo da medicina que fazem. Então, algumas pesquisas que a gente iniciou, eu vou apresentar aqui hoje, só as que foram publicadas, mas eu vou dar uma pinceladinha sobre as outras que estão acontecendo, porque são interessantes. Você já conseguiu, meu amigo? Então, pessoal, vou ficar aqui mais, se incomodar, vocês me falam. Acho que no cantinho de lá fica mais escondidinho para não atrapalhar vocês a ver, né? Então, primeira coisa, o que nós vamos apresentar? Nós vamos falar uma breve apresentação por que iniciaram as pesquisas científicas. Um outro ponto importante, a gente vai apresentar as que já foram publicadas e vamos dar uma pinceladinha sobre o que está acontecendo, né? Qual é o nosso desenrolar aí diante dos efeitos que a gente tem encontrado com relação ao passe espírita. Então, o tema que abordaremos são os efeitos do passe espírita em pacientes internados nos hospitais. Com relação a essa nossa breve apresentação, por que nós iniciamos, então, as pesquisas? Com a inserção da capelania espírita dentro do Hospital de Clínicas, no qual nós foi inserido em janeiro de 2012, como é uma universidade e que a gente trabalha baseado em evidências, nós inserimos o trabalho dentro da capela e também nas enfermarias, nos leitos. A gente faz também o trabalho no ambulatório, que são as 2 unidades ambulatoriais que o Hospital de Clínicas tem, que é tanto para os pacientes que vão para a consulta, como a comunidade externa. O ambulatório de quimioterapia também é realizado terapia espírita complementar. E aí,
surgiu, emergiu aquela necessidade de comprovar, ou seja, de verificar cientificamente esses benefícios da terapia espírita complementar. Vocês vão entender o porquê que eu vou falar muito de terapia complementar. Na saúde, né? Nós precisávamos de evidências científicas, né? Então, de acordo com essa necessidade, nós, em 2012, realizamos a primeira levantamento, a revisão bibliográfica científica, para a gente ver o que já tinha de trabalhos nessa área. Naquele momento, o que a gente encontrou? Uma revisão sistemática da equipe do Luquete colaboradores, onde ele revisou todos os trabalhos que incluem a terapia espírita complementar. Dentre esses trabalhos, que ele avaliou os trabalhos com oração, os trabalhos que avaliavam a imposição de mãos, os trabalhos que avaliavam a água fluídica magnetizada. E qual foi a conclusão dos autores? Que nos trabalhos que avaliam terapia de imposição de mãos, ele só encontrou trabalhos outros, como principalmente toque terapêutico, não encontrou nenhum trabalho que avalie passe espírita. Tem diferença? Tem diferença. Vocês vão me responder a diferença agora mesmo, tá? Então, nós entendemos, nossa, não tem nenhum trabalho avaliando, que chegou a essa seguinte conclusão: não existem trabalhos que avaliem a imposição de mãos pelo passe espírita. Só que este mesmo autor, que contribuiu imensamente, pegando o facão e abrindo o caminho para nós pesquisarmos sobre o passe espírita. Então, Giancarlo e colaboradores realizam o primeiro trabalho, que foi avaliando os efeitos do passe espírita no crescimento de cultura de bactérias, que nosso amigo Rafael expôs. Esse trabalho foi muito interessante. Então, ele pegou 4 grupos, né, com culturas de bactérias. Um grupo recebia o passe espírita, os outros 2 grupos recebiam imposição de mãos, uma com a intenção de cura e outra assistindo um vídeo de uma cena de violência ruim. Pegou os próprios servidores do Hospital de Clínicas e o outro grupo não recebia nada. E aí o que aconteceu? Qual foi o resultado? Eles encontraram que somente no grupo que recebeu o passe espírita não houve o crescimento da cultura das bactérias. E aí, então, buscamos realizar, esse foi o primeiro trabalho publicado, onde a gente avaliou os efeitos, a efetividade do passe espírita sobre os parâmetros psicofisiológicos. Para vocês entenderem a técnica utilizada, o que a gente fez? Pegamos as 13 obras de André Luiz. Eu não trouxe esse trabalho, porque nós estamos aguardando a publicação, trabalhando em cima da publicação dele. E nesse trabalho, que a gente revisou as obras de André Luiz, nós pegamos, elencamos todos os casos clínicos de passe que eles aplicaram. O que nós queríamos saber? Como realizar isso em pesquisa? Vai ser rápido? Vai ser, né, passar as mãos? Vai ser só imposição de mãos? Qual técnica a ser utilizada? Qual a velocidade? Qual o tempo de duração? Então, nós precisávamos ter um conhecimento primeiro a respeito desse assunto. Nesse levantamento, que depois, no momento oportuno, depois de publicado, a gente traz os resultados direitinho, mas assim, vou adiantando para vocês. As 2 técnicas mais utilizadas são longitudinal, que apenas esporadicamente André Luiz usa o termo dispersivo, que é realmente o passar as mãos da cabeça até os joelhos ao longo do corpo, e a imposição de mãos localizada. Então, quando foi aquela questão sobre a imposição, é uma técnica de passe magnético, passe espírita. Por que nós chamamos de passe magnético na ciência? Porque é o passe aplicado, que vai ser a principal diferença que eu vou falar agora mesmo, pelos espíritas. Ok? É um passe espiritual, é um passe espírita. Qual a diferença, então, entre reiki, toque terapêutico, qualquer uma outra, chorei, que são vários tipos de técnicas de imposição de mãos, e o passe espírita? Quase ouvi. Yes, no, 10.
Já matou. Todo mundo conseguiu ouvir aí? Não, eu ajudo. Presença de bom espírito, Reiki, Qigong, toque terapêutico que é realizado pela enfermagem, desenvolvido pela Krieger, uma enfermeira. Todas as outras técnicas são terapias complementares, terapias de energia, mas a principal diferença com o passe espírita é que no passe espírita, o passista possui a presença de um bom espírito. Na ciência é colocado assim. Ok? Todo mundo já sabe a diferença agora? Então, bora. Então, diante desses achados, como foi realizado esse trabalho? Aqui é só para a gente conseguir entender o que eu queria passar dessa diferença, né? A medicina alternativa e complementar, ou seja, as terapias complementares alternativas, são utilizadas em diversos países, com uma alta prevalência de práticas espirituais, principalmente na pediatria. E o uso dessas técnicas de terapias complementares tem crescido significativamente, principalmente nos Estados Unidos. E existe uma alta prevalência, que eu comentei com vocês aqui, com relação às terapias espirituais. Dentre as terapias espirituais, né, as terapias complementares alternativas, nós temos as terapias de biocampo, ou seja, terapias de energia. O que significa isso? São formas de tratamento que são capazes de afetar esse biocampo, ou seja, a energia que supostamente circunda e interpenetra no corpo físico. Dentre elas nós temos o Reiki, Jorei, passe espírita, entre outros, ok? Diferente um pouquinho do que o Rafael trouxe, que foi importante eu ter assistido, viu, Rafael? Anotei as suas referências ali, porque eu queria essa primeira informação que você me trouxe. Qual foi a primeira definição? Nós trouxemos que a definição utilizada para o passe espírita é aquela do Emmanuel, lá no Consolador também. O passe espírita, ele é definido como uma transfusão de energia psíquica. Como isso? Como que é isso? Vamos comparar, que Emmanuel nos traz essa mesma comparação com a transfusão de sangue. A transfusão de sangue promove uma renovação das forças físicas, certo? Mas qual é a diferença da transfusão de energias psíquicas, que vem de mente, do espírito? A diferença é que, enquanto o sangue é retirado de um reservatório limitado, que é o corpo físico, as energias psíquicas são retiradas de um reservatório limitado, que são as forças espirituais. Ok? Então, diante dessa definição, que é importantíssimo a gente ressaltar, que eles nos trazem, tanto nas obras de André Luiz como Emmanuel, que altera o campo celular. Pesquisadores, olha o campo celular. É ali que vocês vão encontrar resultados efetivos. Chama atenção para a gente. Vamos um pouquinho mais para frente. Qual o objetivo, então, desse trabalho? Avaliar os parâmetros psicofisiológicos em pacientes internados que foram submetidos ao passe espírita, imposição de mãos com intenção de cura placebo, e sem receber nada, certo? Como objetivos específicos, o que nós avaliamos como parâmetros psicológicos? Ansiedade, depressão, percepção de tensão muscular e a sensação de bem-estar. E quanto aos parâmetros fisiológicos, análise da intensidade da dor, e os indicadores fisiológicos como frequência cardíaca e a oxigenação periférica, que é a saturação periférica de oximoglobina. Trata-se de um ensaio clínico randomizado. Hoje todo mundo já aprendeu, todo mundo já sabe como que funciona o ensaio clínico, é a melhor metodologia para se avaliar uma intervenção, ok? Foi cego? Foi duplo cego? Unicego? Triplo cego? Vamos lá. Quanto ao mascaramento, a gente poderia dizer que ele foi duplo cego, mas, vírgula, quem não recebia sabia que não recebia. Então não tem jeito.
Ele foi duplo cego porque os avaliadores não sabiam qual intervenção ou em qual grupo os pacientes estavam alocados. E os pacientes que recebiam o passe, ou pegamos funcionários, a saúde e cura para o paciente. Igual o médium, um passista faz. E o paciente achava que recebia passe. Ok? Aprovado pelo Comitê de Ética, foi realizado este trabalho na Enfermaria de Clínica Médica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E todos os pacientes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Como critérios de inclusão, os pacientes que internaram no período de agosto de 2014 a junho de 2015, que tinham entre 2 e 60 dias de internação, com idade igual ou superior a 18 anos, e capacidade de compreender e responder os questionários. E foram excluídos pacientes que tinham transtornos psiquiátricos e déficits neurológicos. Com relação ao fluxograma desse estudo, como que funcionou? Foram elegíveis para o estudo 81 pacientes, destes, apenas 9, próximo de 11%, 10%, não aceitam o passe espírita. É bem legal trazer isso, porque o Comitê de Ética, porque o primeiro trabalho que nós realizamos não foi esse, é o que nós estamos esperando para publicar, que é dos recém-nascidos, que uma parte vai ser publicada aqui no Brasil, a outra a gente está mandando também para fora. Mas o primeiro ficou quase um ano no Comitê de Ética. E aí, eles falaram, olha, você quer vir cá para defender seu trabalho? Eu falei, eu quero, me deixa aí no comitê, né? E aí eu fui expor o trabalho, porque a gente queria realizar, era o primeiro trabalho. A coordenadora do Comitê de Ética evangélica, eu não sabia ainda bem, né, depois que eu descobri. E eu fui, se eu soubesse, capaz que eu não, né, tinha pensado um pouquinho antes de ir. Mas aí, eles me colocaram assim, mas o passe espírita vai ser aceito pelas pessoas? Falei, boa pergunta, vamos pesquisar? Vamos colocar essa questão no nosso trabalho? Vamos embora. Então, no trabalhinho do passe, a gente já começou a identificar que ele era aceito por católicos, que é a maior prevalência, né, de afiliação religiosa lá também, no Hospital de Clínicas. Lá, o Hospital de Clínicas, ele atende a 27 municípios da macro-região. Né? Então, a gente tem um perfil realmente muito parecido com o do censo. Os evangélicos aceitaram em menor proporção, mas aceitaram. E a gente teve um grande número, uma percentagem que chamou atenção de pessoas que não têm religião, que se consideram sem religião, mas que aceitam o passe, certo? Mas a maior porcentagem, né, essa porcentagem que não aceita, são de evangélicos. E aí, então, nesse trabalho aqui, cerca de 10, 11% que não aceitam, não aceitaram participar, foram randomizados 72 pacientes, alocados 24 para cada grupo. Como que é feito? A gente conversou agora mesmo sobre isso. Deixa eu trazer esse esclarecimento. Assim, como é que randomiza? Como que a gente faz esse processo? Todos os pacientes têm que ter a mesma chance de serem inseridos nos 3 grupos. Então, para isso, é realizado um sorteio, que tem várias formas. Você pode fazer o sorteio pelo computador, pelo software Excel, e a gente faz com que você programa, né, o número que você vai colher de dados, a coleta de dados, e ele solta uma sequência aleatória de números randomizados para cada grupo. O primeiro grupo a gente inseriu no grupo controle, o segundo no experimental e o terceiro sem imposição de mãos. Ok? Então, randomização é muito importante, porque senão eu, como pesquisadora, vou olhar aquele paciente, esse aqui está com carinha melhor, vou dar passo para esse. Esse aqui deixa sem, quero que esse aqui está ruim, esse aqui então vai ser naquele outro que faz de conta que é. E aí a gente não pode ter esse viés, porque senão a pesquisa não fica confiável. Então, diante disso, nós randomizamos, nós tivemos 4 perdas aqui, que não continuaram a intervenção no grupo controle,
nós tivemos 6 no grupo do passe e 3 nos que não recebiam imposição de mãos. Ou seja, minto, perdão, gente, só troquei aqui, tá? O controle é sem imposição de mãos e esse é o não passe, ou seja, é o grupo imitação, que é aquela imposição de mãos com a intenção de cura, tá? Quantos completaram o estudo? 20 pacientes, 18 no do passe e 21 no grupo imitação. E aí, como é que era então a metodologia aplicada? Quanto tempo a gente fazia de passe? Então, primeiro, os passistas e os voluntários foram treinados para que fizessem a mesma técnica, ok? Eles movimentavam durante 5 minutos as mãos do alto da cabeça, deslizando vagarosamente ao longo do corpo. Ou seja, qual a técnica que foi avaliada primeiro? Longitudinal, ok? E durante 5 minutos eles impunham as mãos, mão esquerda sobre a cabeça e a direita sobre o tórax. Ambos faziam a mesma técnica. Duração total, 10 minutos de passe. Eram repetidos 3 dias consecutivos, uma vez ao dia. Certo? Os voluntários emitiam sinceros desejos de melhorias ao paciente com a intenção de cura. Todos os pacientes destes 2 grupos, eles eram orientados a pensar em saúde, pensamentos positivos, elevando o pensamento de Jesus. E os pacientes do grupo controle não recebiam imposição de mãos, mas eles ficavam 10 minutos deitados. Não fazer nada. Ok? Quais foram, então, os instrumentos, as ferramentas que nós utilizamos para medir as variáveis? Aqui é uma escala de ansiedade e depressão que nós chamamos de RAD, que é a escala hospitalar, onde 7 itens avaliam ansiedade e 7 avaliam depressão. Quais os momentos de aplicação da escala? Antes, no início do estudo, e após o 3º dia dos procedimentos, ok? Das intervenções. Também aplicamos, viu, Rafael, a escala EVA, né, que é uma escala subjetiva, uma escala analógica subjetiva, mas muito utilizada para avaliar a dor, já que é uma variável subjetiva. E a gente avaliava ela no início, no 2º dia e no 3º, antes e imediatamente após. Acabava de fazer a intervenção, chamava os avaliadores, entravam e refaziam a avaliação com os pacientes. Só que essa escala EVA, a gente também tem ela analógica para avaliar tensão muscular e avaliar o bem-estar da mesma forma. Com relação aos parâmetros fisiológicos, frequência cardíaca e a oxigenação periférica, foram avaliados pelo oxímetro de pulso, o qual era colocado no indicador da mão direita dos pacientes durante todo o procedimento. Só que eram avaliados antes e imediatamente após os procedimentos. E aí? Que resultados encontramos? Primeiro, com relação às características sociodemográficas, religiosas, econômicas, os pacientes entre os grupos apresentavam características similares. E aí, então, nós vamos analisar os níveis de ansiedade. Ao analisar os níveis de ansiedade, nós encontramos redução significante dos scores somente no grupo que recebeu o passe espírita, comparando o início e após 3 dias de intervenção. Concernente aos valores de depressão, houve também uma redução das medianas, ou significante, somente no grupo submetido ao passe espírita, embora observamos redução também no grupo submetido à imposição de mãos com intenção de cura, diferente dos resultados encontrados no grupo que só permanecia deitado. Em relação aos scores de tensão muscular, foi observada diferença significante entre os períodos analisados e também entre os 3 grupos.
Em relação aos scores de bem-estar, também foram encontradas alterações, aumento, né, nas medianas entre os períodos analisados antes do início, né, no início do estudo, comparado ao terceiro dia e entre os 3 grupos em estudo. Em relação aos parâmetros fisiológicos, não houve diferença significante no score de dor. É importante ressaltar que a maioria dos pacientes não apresentavam dor, né? Isso é importante porque mais amostras que sejam direcionadas no momento, né, no período que o paciente apresentar dor, seriam uma das ideias para novos estudos, porque as nossas amostras, a gente não teve essa oportunidade de pegar eles em momentos um score de dor, né? Nem nos recém-nascidos também, não conseguimos, no momento da avaliação, eles não tinham scores para dor. Então, aqui, em relação aos parâmetros fisiológicos, o que nós detectamos? O que foi verificado aqui? Que não houve diferença com relação ao score da dor, nem com relação aos parâmetros de oxigenação periférica, e a frequência cardíaca foi menor após a aplicação do passe, mas não suficiente para ser estatisticamente significante. Diante, então, desses achados, denota-se neste primeiro trabalho que o passe espírita foi efetivo na redução da tensão muscular, da ansiedade, da depressão, consequentemente com melhoria da sensação de bem-estar nos pacientes internados na clínica médica, comparado com a intenção de cura e sem imposição de mãos. Posteriormente, com a mesma metodologia, nós realizamos o trabalho avaliando outros pacientes. Então, agora foi realizado em amostras de pacientes que tinham doenças cardiovasculares, mas também hospitalizados. Foi publicado esse ano esse trabalho, né? A metodologia é a mesma, então eu não vou me ater muito a essa parte metodológica, ok? Vamos mais para os resultados, os critérios de inclusão também. Então, vamos aqui no fluxograma do estudo. Foram elegíveis para este estudo 66 pacientes. Destes, 12 não preencheram os critérios de inclusão, desistiram de participar apenas 6, 10%. Foram randomizados 48 pacientes, 16 em cada grupo. Não continuaram 3 no grupo sem imposição de mãos, 2 no passe, 2 no grupo imitação. Completaram o estudo 13 no grupo controle, 14 no grupo que recebeu a intervenção passe espírita e no grupo imitação 14. Ou seja, no grupo que recebia a imposição de mãos com intenção de cura, ok? Com relação às características, né, dos pacientes, também eram similares entre os 3 grupos. Com relação aos diagnósticos, foram similares entre os 3 grupos. E com relação aos resultados, qual foi a diferença que nós encontramos neste estudo? Que tanto no grupo que recebeu passe, que está de vermelhinho, quanto o grupo que recebeu imitação, imposição de mãos com intenção de cura, também teve resultados significantes entre os períodos analisados. No entanto, quando nós fizemos a análise entre os grupos, a maior redução significante somente foi com o passe espírita. O mesmo ocorreu também aqui, com relação ao bem-estar. Mas com relação à redução da ansiedade, as medianas foram menores significativamente somente no grupo que recebeu o passe espírita. Com relação aos valores, aos scores de depressão, houve redução, se vocês compararem aqui no grupo que recebeu o passe espírita, porém não foi significante estatisticamente. O mesmo que eu comentei que ocorreu com
a tensão muscular, houve elevação da sensação de bem-estar no grupo que também recebeu a imposição de mãos com a intenção de cura. Mas, quando analisamos a avaliação entre os grupos, somente o grupo que foi exposto ao passe espírita teve uma maior elevação da sensação de bem-estar. As pontuações foram maiores. E em relação aos parâmetros fisiológicos, teve um achado que a gente achou interessante. Porque nos recém-nascidos a gente avaliou outras variáveis. Nós avaliamos o cortisol salivar, nós avaliamos o sangue, e a gente acabou tendo alguns outros achados, mas na saturação não tinha tido diferença nos recém-nascidos. E nos pacientes com doenças cardiovasculares, nós encontramos o aumento dos scores de oxigenação periférica, né, saturação periférica de oxihemoglobina, ao longo do estudo, somente no grupo que recebeu o passe espírita. Então, nós concluímos neste estudo que o passe espírita foi efetivo na redução da ansiedade, tensão muscular, na melhoria da sensação de bem-estar nos pacientes submetidos expostos ao passe espírita, comparado com a intenção de cura, o grupo imitação, e ao grupo que não recebeu a imposição de mãos. Aqui eu trouxe uma síntese dos trabalhos, só para vocês terem uma noção, porque esse aqui a gente ainda está nesse processo da publicação. Nos casos que nós levantamos, a gente fez o estudo retrospectivo das literaturas de André Luiz, das 13 obras, e foram analisados 68 casos que preencheram os critérios de inclusão. A gente buscou analisar quais as causas, quais as causas que levavam à aplicação do passe, quais as indicações, quais as contraindicações, quais as técnicas, o tempo de aplicação, os efeitos, se era velocidade rápida, se era velocidade lenta, né? Uma coisa que eu não comentei na metodologia dos trabalhos realizados é que o longitudinal foi realizado vagarosamente. Não encontramos nenhum caso que falasse em realização longitudinal rápida nos livros de André Luiz. Então, nós seguimos a mesma metodologia. Então, em relação às causas, André Luiz e os espíritos nos trouxeram que pensamentos desequilibrados, emoções negativas que geravam as energias que eram a indicação de receber, né, o passe espírita, além das enfermidades nas quais eles estavam indicando a aplicação do passe espírita. As indicações nós separamos em problemas mentais e físicos, técnicas. A técnica de imposição de mãos localizada está associada significativamente com os efeitos calma, serenidade, restauração de equilíbrio, fortalecimento, reconforto, sono, bem-estar. E a técnica longitudinal está associada significativamente com promoção de limpeza e higiene, né? Dissipação de energias que seriam maléficas à saúde. A maioria dos estudos de duração foi apenas de alguns minutos, apenas em enfermidades mais graves que tinham uma longa duração, com casos relatados de 4 horas de duração de aplicação do passe, e sempre quando nos falavam em relação à distância a ser aplicado o passe, reduzida a distância, sem contato. Sem contato, sem contato. Então, nas pesquisas a gente trabalha com a distância de 10 a 15 centímetros, ok? Aqui só para... eu acabei trazendo... Falei que eu ia tirar ele... Falei, vou dar uma mexidinha ali. Mas eu já vou adiantar então, tá bom? É bom que você já conhece. O trabalho dos recém-nascidos é um trabalho que eu particularmente, assim, sou apaixonada por ele. A gente ainda está conseguindo, agora que está aguardando para as publicações, mas é porque ele foi um duplo cego, foi um estudo bem bonitinho, e a gente tira o efeito placebo com os recém-nascidos. Então, por isso que nós escolhemos a população de recém-nascidos para a gente aplicar o passe. Então, os servidores da unidade de cuidados intermediários lá, que é o berçário, foram preparados, eles foram treinados para aplicar o passe, só aplicamos a imposição de mãos, só mãozinha parada durante 10 minutos, porque a incubadora é muito pequena, então você colocava as mãos sobre os nenéns e não dava. Na hora que você passava a mão, o neném achava que você estava brincando e o neném já começava a sarcutear. Não dava. Tem uma pessoa que é um grande especialista em passe, falou assim, Célida, você tem que avaliar longitudinal. Eu falei, mas não dá.
Não tem jeito, você não entendeu como é que funciona com o neném. Neném, ele mexe, aí mudou lá a frequência respiratória, a frequência, muda tudo. Não dá, tem que ser só imposição de mãos localizadas. Então, nos recém-nascidos, 10 minutos só de imposição de mãos localizadas. E com eles nós encontramos uma maior imunidade após receber o passe, baseado no aumento dos linfócitos. Os níveis de estresse foram aumentados, né, foram maiores no grupo controle, que era o grupo em posição de mãos que não eram passistas, comparado aos recém-nascidos. E diminuía a frequência respiratória avaliada pelo monitor multiparamétrico. Né? Várias outras alterações também, hemoglobina, a gente encontrou algumas alterações, diminuíram as complicações que eles tiveram após receber o passe e o tempo de internação foi menor nos recém-nascidos que foram submetidos, foram expostos ao passe espírita. Mas na hora que publicar, depois a gente, quem sabe, talvez, Belo Horizonte, porque eu sou mineira de Uberaba, eu adoro pão de queijo, naturalmente, mas também fico doida para ir para o Espírito Santo. Gosto de São Paulo, eu não tenho o menor problema, vocês podem mudar aí, que eu estou prontinha, tá bom? Com relação aos 2 trabalhos que a gente expôs, né, o primeiro, que teve redução da ansiedade, depressão, tensão muscular, bem-estar, e o outro, similares os resultados, mas não teve redução significante na depressão, os scores de depressão. E nós também realizamos mais alguns trabalhos, nós estamos esperando, a gente está avaliando outras variáveis também, para a gente poder ter mais algum conhecimento um pouquinho a mais, né, do que o efeito, quais são os efeitos que o passe espírita pode promover. Só que a gente ainda não publicou, a gente não trouxe. Agora que a gente está preparando já para mim, para enviar ele para a revista, que nós avaliamos um grupo recebendo a terapia espírita complementar, só que a gente fazia durante 10 minutos, a oração, a educação espiritual pela leitura do Evangelho, passe a água fluídica, em pacientes com HIV, AIDS, e o outro grupo que não recebia só o tratamento convencional, internados, que também tiveram resultados interessantes. Mas eu não posso contar. Cenas do próximo capítulo. Quanto que é mesmo o outro? Quem sabe a gente se encontra. Agosto do ano que vem? Então, eu gosto de agosto, não tem... Oi? Não, mulher não tem problema com ansiedade. Nossas pesquisas é terrível, gente, porque eu luto que não vai dar, a mulher vai ser menos ansiosa que o homem. Nossa... Não posso contar para vocês, é muito triste. Dá sempre que a mulher tem mais, eu não entendo, eu juro. Mas, então, agradecendo imensamente, que eu não posso deixar de agradecer aos nossos amigos espirituais, se a pesquisa aconteceu, foi benefício vindo de lá, porque a gente já sabe que aqui é só instrumentinho, né? E as pesquisas mostram que só eu desejar algo de bom para o outro, eu posso melhorar, mas a melhoria maior vem, se não tiver eles, não acontece. Né? Então, agradecer imensamente a todos os voluntários que nos ajudaram, uma equipe feliz, todo mundo extremamente motivado, não eram espíritas em grande maioria, mas depois passaram a receber o passe, vão para a capela tomar passe com a gente. Né? A capela a gente faz o passe para os alunos, professores, para todos os funcionários lá da universidade, é muito bonitinho, né? Que todo mundo vai tomar. Aqueles da pesquisa que participaram da pesquisa que não eram passistas, que não eram espíritos, passaram a ir lá tomar, assim, voluntariamente, acho que viram os resultados, né? Isso é importante. Nós estamos agora trabalhando numa outra pesquisa para avaliar a água fluídica também, esperamos conseguir trazer resultados rápidos. Esse aqui, que é o da terapia espírita complementar, que foi um trabalho bem legal, deixa eu passar ele rápido, no próximo momento a gente fala dele, né? Depois de publicá-lo. E aqui nossa querida Marlene Nobre, que é a presidente da Associação dos Médicos Espíritas Brasil, né, internacionalmente, e que partiu para a pátria espiritual, onde ela traz para a gente que os passes são a terapêutica complementar por excelência. Não são, porém, instituídos de modo a suplantar nem a medicina alopática, nem a homeopática, nem o magnetismo comum. Há uma complementariedade nesse processo de cura. Então, ele deveria ser aplicado comumente nos hospitais, instituições de saúde, devido ao seu importante valor terapêutico. Não tem contraindicação, mas André Luiz traz um adendo lá, que depois, no momento oportuno, quando publicar, a gente conta. E ser fornecido sem custo algum.
Ou seja, é viável economicamente para as instituições a aplicação do passe espírita. Não custa nada. Né? O Espiritismo traz que tem que ser realizado de forma gratuita, como caridade. Então, ele é isento de custos para as instituições. Então, vou falar pelo menos alguma coisa da contraindicação do passe. Pode? Não, né? Para o próximo INLIP, se eles se derem a oportunidade, se for. O passe não tem contraindicação. No entanto, ele tem menos efeitos em quem tem qualquer alteração neurológica. Isso ele traz um mecanismo da mediunidade para a gente. Então, se eu aplicar o passe em um paciente que está comatoso, por que disso? Nós estamos tentando agora, nessa publicação que a gente vai colocar junto com as obras de André Luiz, trazer o mecanismo do passe. Como que é esse mecanismo na saúde física? E lá a gente consegue explicar isso. Tenta, pelo menos. Muito longe de achar que consegue alguma coisa, porque as pesquisas em passe estão começando agora a criar o esqueleto. Nem controle de cabeça não tem. Nós estamos achando que já estamos dando conta de falar sobre passe, mas nós não conhecemos nada. Né? Enfim, estão iniciando. Isso é importante. Né? Obrigada pela oportunidade, obrigada ao Jader, obrigado, pessoal. Obrigado, Elida. Bom, nós vamos abrir agora. Calma, nossa, quanta. Vou precisar de ajuda, me ajuda aqui, Marco. A primeira pergunta você faz e depois me ajuda. Quanta mão, meu Jesus Cristo. Você está pronta? Não, você está. Só fica um pouquinho mais para cá, Elida, por causa da câmera. Eu tive que dar uma ajustada na câmera, que você estava fugindo do quadro. O povo lá reclamando, mas cadê a palestrante? Só está aparecendo o slide. Desculpa, pessoal. Na próxima, melhor. Então, a primeira pergunta do Marco Milani, e depois o Marco vai me ajudar com tanta mão levantada. Elida, parabéns pelo trabalho, pela sua equipe também. Você nos enganou. Você falou que iria se auto-apresentar, mas você quase não disse muito de você, mas nós vamos reforçar e tirar um pouco dessa necessidade de esclarecimento. A Elida, muito modesta, mas ela é coordenadora desse trabalho e ela, inclusive, tem sido objeto de entrevistas. Inclusive, nós recebemos um vídeo da TV Globo recentemente, onde foi feito um trabalho que vocês estavam... Eu acho que é esse mesmo, né? Que vocês fizeram. Então, existe um grupo já, não só a Elida, mas outros pesquisadores no movimento espírita, trabalhando seriamente, e eu acho que a gente tem que valorizar mesmo, e justamente desmistificar essa ideia que o espírita não pesquisa. Tá? Claro que é um percentual tremendamente pequeno, mas nós temos sim, dentro do movimento espírita, pessoas que pesquisam seriamente. E em função disso, a minha questão, na verdade, é um comentário que eu gostaria que você colocasse. Eu sei da sua experiência com a Plataforma Brasil e Comitê de Ética e por aí vai. Muita gente está querendo fazer pesquisa em centro espírita, sim, inclusive sobre passe. E a minha questão é até que ponto nós vamos conseguir fazer pesquisas em centros espíritas sem passar pelo Comitê de Ética para efeito de publicação posterior. Então, para quem não sabe, o Comitê de Ética é uma necessidade. Na área de saúde, isso já faz há mais tempo. Nas demais áreas do conhecimento, isso é relativamente recente, mas que é uma obrigação agora para qualquer publicação passar pelo Comitê de Ética da Plataforma Brasil, enfim. E eu queria que você comentasse rapidamente para aqueles que têm a intenção de fazer pesquisas em casas espíritas sobre o passe, sobre os cuidados que se tem que ter e sobre a necessidade dessa preocupação que pode até invalidar a pesquisa da pessoa. Pois é, pessoal, é importante o que nosso amigo Marcos colocou. Eu senti na hora do trabalho do Rafael, o trabalho tão bom, esse quase experimental que ele fez, esse trabalho é maravilhoso. O Comitê de Ética é uma necessidade, é uma exigência para que possamos publicar nas revistas. Não adianta nós termos esse conhecimento, a gente fazer um trabalho que dá trabalho, né, Rafael? Trabalho dá trabalho. Não é à toa que o nome é trabalho. Mas se a gente engaveta, isso não chega a conhecimento da comunidade, isso não chega para desmistificar, né? A gente trazer o que eu mais assim, tenho de objetivo, que é a evidência científica de que o passe promove benefícios na saúde. Então, esse trabalho, você passa ele pelo Comitê de Ética, hoje a gente tem que passar na Plataforma Brasil,
Vocês preenchem a plataforma Brasil, a gente tem todas as exigências, como termo de consentimento livre e esclarecido, autorização para você realizar. E aí você aproveita esses dados magníficos que tantos centros têm, né, que a gente faz isso rotineiramente, mas para a gente demonstrar cientificamente, a gente verificar cientificamente que funciona. Senão fica na nossa gaveta, conhecimento ali da comunidade. E eu acho que o principal objetivo dentro da ciência hoje é trazer a terapia espírita complementar como evidência científica, através da evidência científica, para o uso em demais locais. Nós só começamos verdadeiramente as pesquisas porque, na verdade, desde que eu fiz o doutorado, depois eu parei, tive uns outros propósitos na minha vida, e eu falava, eu não vou voltar para a pesquisa. Só que a gente já tinha iniciado o trabalho da capelania espírita, até que um dos médicos foi pedir para o superintendente tirar o trabalho. A esposa do superintendente, que faz parte da AMSH, Hélida, foi pedir para tirar o trabalho da capelania. Falei, nossa. E ele é o chefe do superintendente. Nossa, estou torrada. Falei, nosso trabalhinho lá não é implantar só. É pegar a capelania espírita e colocar ela cimentada para que ninguém tire. Amanhã eu estou indo embora. Nós vamos embora? Não vamos? Vamos voltar? E quem ficar tem que tocar com tranquilidade o trabalho, senão ele morre. Então, eu só entendo que a gente vai permanecer, isso vai perdurar a partir do momento que cientificamente serão comprovados esses benefícios. Enquanto isso, como é que a gente vai manter? Ah, mas eu acho que foi bom. Ah, não, eu senti bem melhor que eu saí. Mas isso não está comprovado. E a gente precisa da metodologia científica para a gente conseguir isso. Então, esse chamado foi muito legal. Hoje, esse médico que me deu, que ele foi o benfeitor espiritual, né? Ele foi um benfeitor, porque se ele não tivesse feito isso, eu não tinha falado, agora eu vou ter que voltar para a pesquisa. Aí você começa a fazer e fala, nossa, é tão diferente pesquisar a terapia espírita do que aquelas pesquisas que eu fazia antes, porque essa eu sinto alegria. Essa parece que está assim, uma luz te amparando, te dando uma força, você não tem preguiça, gente. Para o trabalhinho dos recém-nascidos, a gente ia para lá às 6 horas, tinha que colher cortisol. Eu chegava lá, os passistas que eram convidados outros centros já estavam lá tudo esperando, né, animadíssimos. Falei, gente, parece que vocês estão movidos por espírito. Espírito desencarnado. Vocês estão todos movidos, a gente sente uma energia, uma alegria que não tem explicação. Então, vale a pena, mas vamos seguir as etapas corretamente, porque isso vai fazer com que os trabalhos sejam validados, sejam importantes, sejam reconhecidos. Então, a plataforma Brasil é necessária e essencial. Sem ela, a gente não publica. Primeira coisa, eu tenho que ter o número de T aprovado pelo CEP. Nós passamos 1 ano aguardando isso. Mas depois dele, nós mandamos emenda. Agora é para adulto, para cardiopata, para criança. Aí já faziam da terapia espírita ali, já colocando até para o cachorrinho que passava na rua. Ou seja, precisa. Né? E ensaio clínico randomizado precisa também para publicar internacionalmente do consorte. Sem ele também a gente não tem como. E no Brasil a gente também tem a mesma exigência. Tá? Obrigada, viu, Marta? Alexandre, já estou com o microfone aqui. Alexandre, Rio, Macaé, Brasília, né? Acho que um pouco por aí. No caso, eu tinha, já desde o trabalho do Rafael, eu estava querendo tocar na questão da ética da pesquisa, porque foi sugerida a questão de alguma forma investigar o efeito placebo. Eu pensei na questão de que, como é que você vai numa casa espírita, umas pessoas vão receber aquilo que foram buscar e outras pessoas vão sair enganadas, né? Então, aí eu estava pensando na questão da ética espírita. O Marco falou sobre a exigência técnica, científica para publicação. Eu acho que, para além da exigência técnica, científica para publicação, acho que a gente tem que ter, e eu acho que a AME poderia ter essa iniciativa, no sentido de refletir sobre a pesquisa médica na área de saúde no centro espírita. Sobre uma discussão sobre um protocolo de ética em pesquisa espírita na ótica espírita. Eu acho que a gente também tem que seguir certos
parâmetros, ou pelo menos ter alguém promovendo essa reflexão da pesquisa na Casa Espírita. Quando você falou sobre a definição do passe espírita, você falou no André Luiz, eu acho interessante, e aí você, de alguma forma, verificou o que seria o passe espírita. E você falou na questão da movimentação. Nessa definição, vocês investigaram a movimentação que André Luiz descreveu do passista encarnado, ou vocês levaram em consideração a movimentação do espírito? No meu entendimento, há diferenças, né? Acho que a movimentação... no passe espírita, o passista tem uma atitude e ele sabe que o espírito vai estar atuando. Então, necessariamente, você não precisa fazer a movimentação que o espírito, na descrição de André Luiz, faz durante o trabalho do passe, né? Essa é uma discussão que lá no Rio de Janeiro se fez alguns anos atrás e se defendeu o passe pela imposição sem tanta movimentação, né? Isso na época do Gerson Simões Monteiro, era presidente da USERJ, hoje CERJ. É isso. É interessante, aproveitando a situação que o Marcos falou e completando, que se faça também pesquisa, não somente dentro do centro espírita, às vezes um ambiente que seja neutro, né? E que a gente tem que tomar alguns cuidados, porque eu tenho que realmente o paciente receber somente o passe. Então, se ele passou pela palestra, né, são várias variáveis de confusão aí que a gente não sabe falar. Será que foi só essa terapia fluídica, foi a água? Ou a gente avalia esse conjunto, né, mas que tenha que ser aí estruturado metodologicamente. Mas, com relação à técnica, então, André Luiz, em suas obras, trazem apenas descrição de 3 técnicas de aplicação de passe. Apenas, raro caso, ele aplica rotatório, que é na história da gestante, no Missionários da Luz, com o intuito de reunir essa energia maléfica e posteriormente ser dissipada. A maior parte, eu não me lembro agora no trabalho a percentagem de cada um, tá? Mas as outras 2 utilizadas são as técnicas longitudinais e a técnica de imposição de mãos localizada. Não tenho a pretensão de maneira alguma de mudar trabalho em nenhuma casa, em nenhum local, mas assim, a técnica longitudinal é utilizada com um objetivo, com efeitos mais específicos, enquanto a imposição de mãos tem outros efeitos. É o que André Luiz trouxe, que a gente fez esse elencar, compilamos na obra os casos, e a gente queria entender isso, quando que ele usava a imposição de mãos localizada e quando a longitudinal. No momento oportuno, a gente traz esse trabalho, hein? Assim, só porque nós estamos aguardando publicação ainda. Mas, assim, realmente a maior parte dos outros efeitos são com a imposição de mãos localizadas. Entretanto, a espiritualidade usa muito longitudinal. Usam muito. E aí a gente elencou as causas e as indicações que eles usavam, cada técnica. Cenas do próximo capítulo, na próxima a gente conta. Sim, sim. Oi, Hélida. Meu nome é Tatiana, eu sou médica de Belo Horizonte. Quero te parabenizar, porque a gente que trabalha em hospital sabe a dificuldade que é desse tipo de trabalho ser aprovado pelo Comitê de Ética de uma instituição que não é religiosa, né? Mas na verdade, eu tenho várias questões, mas eu vou fazer só 2, e uma é complementando o que o Alexandre acabou de te perguntar. Em relação à técnica do passe, o André Luiz descreve longitudinal, igual você já colocou, mas é uma técnica aplicada por espíritos desencarnados, que estão enxergando o que está acontecendo naquele corpo físico, além do corpo físico. Sim. Não é o caso de nós encarnados, né? Quando nós estamos aplicando o passe, é um passe humano, espiritual, a gente não sabe o que está acontecendo com aquele corpo que está doente ali no hospital, e não sabe também
o alcance desse nosso passe. Então, a minha pergunta é, utilizar uma técnica que está sendo usada por espíritos e replicar esta técnica para pessoas que estão encarnadas, será que não tem um viés aí? A minha outra pergunta é o seguinte, eu não entendi por que você colocou imposição de mãos com intenção de cura como efeito placebo. É porque essas pessoas não são espíritas? Porque, a partir do momento que aquela pessoa impõe a mão com a intenção de curar quem ela está aplicando ali, fazendo uma técnica que foi ensinada, quem não garante que ali do lado tem um benfeitor espiritual? Entendeu? Então, assim, é porque essas pessoas você tirou. Então, nenhuma delas é espírita. Então, elas não conhecem o mecanismo do passe e, por isso, é que você considerou isso como efeito placebo? Sim. Primeiramente, com relação à questão da técnica. André Luiz deixa muito bem claro para a gente que não importa a técnica de aplicação do passe, que ocorrerão os efeitos. Tanto que em recém-nascido era só a imposição de mãos. Né? E que comparado com o grupo, já aproveitando, que a gente chamou de placebo, que na verdade eram pessoas não passistas, e me perdoem por não ter exposto isso anteriormente, que não eram passistas, então não sabiam a técnica de aplicação do passe, mas que desejassem cura e saúde para o paciente, o recém-nascido, certo? Então eram pessoas que não eram espíritas e que foram apenas treinados para fazer o mesmo processo. E com relação à técnica, André Luiz deixa bem claro que não importa qual a técnica que seja utilizada. Entretanto, tem um fator muito importante também. Como a gente aplicava durante 10 minutos, levanta os braços, ficam 10 minutos parados com a imposição de mãos. Me conta quem aguenta. Então, assim, a gente no piloto, como nos recém-nascidos, dava certinho, porque a incubadora você apoia os braços, tranquilo. Quando a gente tentou fazer no pilotinho os adultos, menina, você via passista já com a coluna. Aí a gente entendeu que a gente estava gerando um desconforto no passista. Eu treinei também e falei, ai, não dou conta, gente. Meu bracinho começa a tremer. Não vai, não tem jeito. Então, a técnica longitudinal, além de que para o passista era mais confortável, certo? A gente tem esse embasamento nas obras de André Luiz dessas técnicas. A gente precisa ter um embasamento em alguma coisa para a gente falar que utilizou aquilo na pesquisa. Consegui te responder, mas foram importantes as colocações que você trouxe. Elida. Então, o efeito placebo, a gente pegava pessoas que não eram espíritas. E a gente queria entender se a pessoa, achando que recebia o passe, acreditando que ela recebia, o que ela poderia ocasionar, certo? Ao mesmo tempo que eu direciono uma intenção de cura. Então, eu mesmo chego, digamos, sem espírito, se eu não sou espírita, nem passista, e eu imponho a mão nos meus filhos, por exemplo, alguma pessoa, desejando uma coisa boa para ela, saúde e equilíbrio. Então, nas pesquisas, a gente tem até um outro grupo que fez uma pesquisa em que as pessoas que impunham que não eram espíritas não desejavam a intenção de cura. Sim, eles tiveram resultados semelhantes, mas eles avaliaram ansiedade e depressão. Depressão também não teve diferença significante entre os grupos, só teve da ansiedade. E encontraram resultados similares. Só que a gente seguiu a linha do Luquete, que ele trabalha com desejando a intenção de cura. Certo? Aqui. Sim. Parabéns pelo trabalho, é belíssimo. A gente fica muito empolgado quando vê pesquisas sendo publicadas, é maravilhoso. O que eu queria te perguntar é o seguinte, um trabalho feito por argentinos, e o foco era cura,
eles chegaram a uma conclusão de que se o passista não tivesse bem, a cura não era contento. Quero saber se você tem alguma experiência nisso. Dentro do trabalho da capelania espírita, quando a gente faz o treinamento, a preparação para os trabalhadores, para os médiuns irem atuar dentro do hospital, uma das condições é que ele esteja bem de saúde, tanto fisicamente como saúde mental, para ele atuar nos trabalhos, porque lá dentro do hospital a gente trabalha com a terapia espírita complementar, não é somente o passe espírita. Mas, nos trabalhos, a gente não chegou a fazer uma escala em cada passista antes, a gente não chegou. É uma coisa que a gente pode até pensar para os próximos que a gente está já organizando para realizar. Mas isso é algo já de conhecimento, a gente conversa, a gente leva para a capela. Primeiro existe uma preparação do trabalho, os pacientes têm que ficar deitados um período antes, em repouso. A gente vai para a capela com os passistas, feita oração, um preparo todo. Mas se não estavam bem fisicamente, aconteceu de ter passista de ligar e falar, olha, eu não tenho condições de ir hoje. Aconteceu alguma situação que não me fez estar bem. Isso aí é algo que eu acho que já é bem incutido em cada passista, né? A gente não teve problema com relação a isso, não. Eu acredito muito que estavam todos muito bem. Chegavam e estavam mesmo dispostos, animados. Uma queria adotar até o nenenzinho. Chegou no último dia e disse para mim assim, só aproveitando, não, um adendo. Uma das senhorinhas que foi aplicar o passe, não sei se nascidos, é apaixonante os nenenzinhos, né? E aí no terceiro dia, na hora que acabou o trabalho, ela chegou, eu preciso ter uma conversa. Eu falei, estou à disposição. Olha, eu conversei com meu marido, ele está muito velhinho, ela já deve ter quase 80, né? Imaginei ele mais velho. Ele está muito velhinho, mas ele aceitou. Nós vamos adotar essa criança, porque no berçário lá do hospital tem muitas crianças para adotar, que são deixadas, as mães têm os filhos e ficam lá. E justamente essa criança não estava para adoção. Justo essa não está. E nós já decidimos. Eu sei que vai ser complicado, porque ele vai perder os pais cedo, porque a gente já está muito velho. E eu, não, mas fica tranquila. No momento oportuno, se tivesse criança para adoção, eu te aviso, não me preocupe. Não, mas nós queremos essa. Porque eu apaixonei por ela pelo primeiro dia que eu comecei o trabalho. E sem contar as outras pessoas que iam, né? Os outros passistas, que depois eles ficavam ligando, me dá notícia da criança, teve alta. É um amor, né? Eu falo, é adoção de amor. Então, assim, eu acredito que estavam todos bem fisicamente. Pelo menos, assim, nós não tivemos uma escala específica para isso, para avaliar, que é um fator que a gente poderia estar fazendo. Mas foi boa sugestão. Sim, meu amigo. Pessoal, eu sei que são muitas questões, mas por uma questão de tempo, a gente vai pedir desculpas. A gente tem três já inscritos, mas a Hélida vai ficar conosco nesse momento. Ela pode conversar durante o intervalo, tá? Mas tem 3 já escalados, que eu vou pedir que sejam bem objetivos, tá, na questão, para a Hélida também responder. É o Mauro, o Vandir e... o Adolfo está lá atrás. Então tá bom. Mauro. Hélida, eu sou o Mauro do Departamento de Atendimento Espiritual do Centro Espírita aqui da UES de São Paulo, e essa parte do passe tem a ver com a nossa área de trabalho, né? Ainda existe um universo muito grande a ser pesquisado com relação ao passe, ambiente, preparação do próprio passista, a pessoa que é atendida, enfim, tem muitas coisas. Nós ainda temos muitas perguntas e poucas respostas, né? Mas dentro da sua pesquisa, especificamente, entre aqueles que se declararam sem religião, algum se declarou como ateu? Sim, Mauro. E entre esses ateus, algum aceitou o passe mesmo, se declarando como ateu, ou simplesmente se negou? Nós não tivemos, dentre os 3 trabalhos realizados, nenhum ateu que recusou. Todos aceitaram. Todos aceitaram. Sim. Então não tenho mais nada a perguntar com relação ao ateu. E no tempo de aplicação do passe, com relação ao ateu. Mauro. Com relação ao ateu. Mauro, bem rapidinho. Porque com relação ao ateu não, porque já está respondido. Agora, com relação ao tempo de aplicação do passe, por que 10 minutos? Foi tentado um tempo menor? No outro grupo que nós já fizemos agora em funcionários, em pessoas não pacientes, a gente trabalhou com 5 minutos.
certo? Mas, de início, a gente não tem. Nas literaturas de André Luiz, traz muito o termo poucos minutos, alguns minutos, ou casos que foram 15 minutos, 4 horas mais demorados. A gente não tinha um embasamento. E, como o paciente já tem todo um histórico de estar hospitalizado, já estar com algum problema de saúde, nós optamos por fazer 10 minutos. O Luquete trabalha também com 10 minutos no trabalho da cultura de bactérias. Agora, no outro, a gente já trabalhou com 5 minutos, nós já diminuímos. Cenas do próximo capítulo? No momento certo eu trago, até porque nós não fechamos, tá com o pessoal da análise estatística, a gente não fechou esses resultados ainda. Então, realmente, eu não sei para te contar. Oi, sou o Vande, aqui de São Paulo. Parabéns, antes de mais nada, pelo trabalho. Realmente é esplêndido o que vocês estão fazendo. Com relação, você utilizou os termos passista e apenas uma vez o termo médium passista. O que deu a entender que existe as duas figuras, dois agentes. Se existem os dois, prova que não é necessário ser médium para ser passista. Se tem os dois, ambos podem atingir resultados excelentes, ou um pode ser que tenha um resultado melhor que o outro. No caso, o médium passista poderia ter melhores resultados do que o passista, desde que os dois preencham os mínimos requisitos necessários, que seria a situação, o bem-estar, como que está, se está bem naquele dia ou não. Só isso aí. Tá. Primeiro, com relação quando vocês estão parabenizando, é uma equipe, né? Então, a equipe, com certeza, principalmente os anônimos, né, que tem esse grande mérito aí do trabalho que está sendo realizado. Mas, nos artigos, a gente trabalha com o termo passista. Acho que é por isso que eu me tendencio a falar sempre passista. Mas todos nós sabemos que o passista espírita, que é aquele que nós pesquisamos, ele é um médium. Como todos são médios, né, gente? Todos somos, né? Médios intuitivos, os médios extensivos, mas a gente usa o termo passista. Só isso. É porque é mais comum nas pesquisas. Então, a gente trabalha com uma linha de padronizar aí esse termo. Só isso. Não tem nada de diferente, não. Quase vi. Adolfo de Franca, você falou que o passe espírita é uma transfusão de energias psíquicas. Sim. Eu te pergunto, energias ou fluidos? Em outras palavras, tem diferença entre energia e fluido? Olha, Adolfo, eu ganhei um grande presente hoje. Eu estou ali perto do Alexandre para ver se por osmose passa alguma coisa para mim, sabe? Ele vai trazer para nós sobre energia, sobre fluido. Então, assim, como ele é o expert na área, é um grande exemplo para a gente, eu também quero, assim, muito aprender com ele. Tá bom? Isso é importante. Ó, Alexandre, vou continuar do lado para ver se consegue passar alguma coisa por osmose aí. Jader, você quer a última? Ainda tem mais um, Marco? O Jader. Jader pode. O Jader tem direito, né? Tá bom. Eu entendo. Jader, eu estou em dívida. Obrigado, Hélida. Nós não estamos com fome. A próxima coisa é o almoço. Você já alimentou a gente espiritualmente. 15 minutos dá para almoçar, tá? Eu queria só falar para a Alcione que há uma pesquisa nos Estados Unidos feita pelo grupo do pessoal de Arizona e de Oklahoma, que eles aplicaram passe em bactérias antes do Giancarlo, tá? E eles mediam como que estava o estado, não era passe, era reiki, e eles mediam como estava o estado da pessoa antes da aplicação. E eles separaram estatisticamente e constataram que quando a pessoa estava pior, perturbada, o efeito era menor. Tá? Isso já tem mais de 10 anos. Tá? A gente tem que ler o trabalho, não basta ter só o acesso à conclusão, tem que ler o trabalho para ver se a metodologia está boa. Né?
Hélida, eu só me preocupei com o seu trabalho, tá? Com relação a quando você mostrou os gráficos de caixa e bigodes, Sim. tá? da estatística, eu vi que você apontava a diferença, por exemplo, entre as medianas, Sim. que estavam lá marcadas na caixa, e mostravam uma diferença, tá? Mas elas estavam dentro do intervalo de confiança. Talvez com um número maior de sujeitos, porque o número de sujeitos dos seus trabalhos são muito pequenos, né? 20 cada grupo. Talvez com um número maior a gente consiga fazer o que normalmente o pessoal usa na literatura, que é aceitar qualquer valor dentro do intervalo de confiança da amostra como sendo da população. O valor da população está lá entre os dois bigodes. A amostra apontou aquele, mas pode ser qualquer outro. Tá? E quanto menor a amostra, maior a variabilidade. Então, tem um intervalo totalmente separado do outro. Aí sim a gente tem um resultado confiável. Mas o parecerista e a revista aceitaram, não aceitaram? Sim, mas isso é importante, que eu não trouxe como as limitações do trabalho, né? Eu achei mais prudente preocupar em mostrar os resultados. Da próxima vez eu até vou inserir nas outras apresentações. Mas como limitação dos trabalhos, ainda nossos estudos eles são iniciais. A gente precisa de aumentar o N amostral, o número amostral, sim. E Tá? quando você comparar a Todos. mediana, você usou estatística não paramétrica, teste de não mediana, paramétrico, aí Wilcoxon. conseguiu o p-valor bom. O Wilcoxon entre duas. Wilcoxon. E a nova Friedman com mais de 3 Joinha. variáveis, certo? Obrigado. Nas ordens, com o teste de comparações múltiplas depois, junto com a nova Friedman. Para a gente saber os tempos ali, onde que era que tinha significância. Obrigada, viu, pessoal, Obrigado, pela Hélida. oportunidade. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Muito bom, parabéns mesmo.